Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O caso de hoje é mais um daqueles casos onde um relacionamento abusivo acabou evoluindo para uma grande tragédia. Vocês já vão entender do que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar algum vídeo novo aqui no YouTube, ele te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Bom, gente, Kirtland Ma foi um homem nascido no dia 24 de dezembro de 1979, na cidade de Scottsdale, no leste do condado de Maricopa County, no estado norte-americano do Arizona. Ele era filho do casal Peggy e Danny Ma, que eram de uma família imigrante chinesa, e tinha também um irmão mais velho chamado Wayland Ma. O Kirtland, pessoal, era comumente chamado pela abreviatura do seu nome. Então, para ficar mais fácil, nós vamos chamá-lo de Kurt daqui para frente, combinado? Bom, o fato é que tanto a infância quanto a adolescência do Kurt aconteceram da forma mais natural e tranquila possível. Ele foi um garoto muito amado e cheio de amigos. Ele tinha a capacidade de conquistar a simpatia dos outros graças ao seu jeitinho carismático, educado e muito amigável. Quando o rapaz avançou para o ensino fundamental, ele se destacou em diversas matérias e demonstrou uma inteligência fora do comum, o que serviu de combustível para ele continuar estudando cada vez mais. Ele entrou de cabeça nos livros de todas as matérias e não parou por aí, tá? Ele participava de todas as atividades extracurriculares, adorava as famosas feiras de ciências e também passou a frequentar aulas de matemática avançada em uma outra instituição. Ele terminava as aulas no colégio regular e de lá seguia para uma instituição particular onde estudava matemática avançada e física aplicada. Uma informação interessante, pessoal, é que ele gostava muito do Brasil e inclusive estava estudando português. E foi numa daquelas tardes em que ele estava indo para a aula de matemática que, por obra do acaso, ele encontrou uma garota chamada An Chung. Após uma breve conversa, a An ficou imediatamente impressionada com a gentileza e bom senso do humor do garoto. O sentimento foi recíproco, porque a partir daí eles se tornaram inseparáveis e a garota até mudou de escola para que pudesse fazer companhia para o rapaz na parte da manhã também. E então eles passeavam praticamente o dia todo juntos. Eles se tornaram melhores amigos, digamos assim, melhores amigos mesmo. Mas a verdade é que a Anne estava alimentando um sentimento diferente pelo amigo. Aliás, ela não queria mais apenas uma amizade. E foi daí que ela resolveu se abrir e confessar um segredo que não conseguia guardar nem mais um minuto. Ela estava convencida de que ele era sua alma gêmea. A resposta do Kurt, no entanto, foi a pior que uma garota poderia ouvir em tais circunstâncias. Sim, ele de fato também a amava, mas como um grande amor fraternal, semelhante ao que sentia por seu irmão, por exemplo. Como já era de se esperar, a Anne ficou devastada, afinal de contas ela tinha entendido tudo errado, ela achava que ele tinha enviado sinais, mas naquele momento se deu conta de que ele só estava sendo carinhoso e amigo mesmo. Ela estava ali totalmente na friend zone. E ele nunca, pessoal, nunca a amou da forma como ela gostaria, sabe? Só que ela foi forte, tá? E rapidamente juntou os pedaços do seu coração partido e concordou plenamente que os dois deveriam manter a amizade. Então tudo continuou entre eles como era antes, só na amizade mesmo. Enquanto isso, o Kurt continuou a se dedicar aos estudos com ainda mais determinação e, como recompensa, ele se destacou por sua excelência acadêmica em 1997, onde tirou as melhores notas do teste de avaliação escolar regional,
um teste muito comum nos Estados Unidos que serve para avaliar habilidades acadêmicas dos alunos em áreas como leitura, escrita e matemática. Os resultados desse teste são muitas vezes um fator muito relevante no processo de admissão em diferentes universidades. Mas se engana quem pensou que a vida do rapaz era só estudos, livros e essas coisas, tá? Porque na verdade ele também adorava incluir atividades ao ar livre em sua rotina. Ele também passou a se destacar como tenista, esporte que permitiu-lhe participar ativamente em torneios quase sempre realizados em uma das universidades da cidade. E por fim nós chegamos no ano de 1998, o ano do início da emocionante etapa universitária, um momento tão esperado pelo Kurt que se matriculou em uma universidade localizada em Connecticut, ou seja, ele foi estudar do outro lado do país, já que o Arizona estava no sentido oposto. Bom, lá ele teve que dividir o quarto com um jovem chamado Michael Gostman. A partir de então ele tinha um novo melhor amigo, porque tudo deu muito certo entre os dois. O Michael contou em uma entrevista muito tempo depois que duas virtudes que ele valorizou quase que imediatamente no seu colega de quarto, o Kurt, foram a sua notável capacidade de fornecer apoio emocional para qualquer situação e a sua natureza gentil, porque era evidente que ele sempre estava disposto a dar sem esperar nada em troca. E na verdade o Michael estava corretíssimo sobre isso, porque seu companheiro de quarto era muito calmo, tolerante, gentil e amigável, e tinha uma grande facilidade em se conectar com as pessoas. Então, por conta disso, ele fez diversos amigos rapidamente e em poucas semanas o Kurt estava se destacando e sendo o centro das atenções da universidade e se envolvendo com alunos de diversos cursos diferentes, sempre com sua personalidade cativante e sua inteligência brilhante. A Anne começou a questionar o amigo sobre as namoradas. Ela queria saber por que ele nunca contava sobre suas namoradinhas da faculdade. Na verdade, a Anne sempre achou que ele mantinha um segredo sobre isso para não magoá-la, já que, como todos sabemos, ela foi apaixonada por ele no ensino fundamental. Então, na cabeça dela, ele evitava falar sobre esse assunto para não deixá-la desconfortável ou com ciúmes. Só que a jovem não estava preparada para a resposta que estava prestes a receber, tá? O Kurt revelou que não se sentia atraído por mulheres desse jeito. Na verdade, ele não se sentia atraído por nenhuma mulher. A Anne teve que se esforçar um pouco para entender o que o seu amigo estava querendo dizer, até que ele finalmente confessou com clareza que sempre gostou de meninos, desde a sua infância. A Anne ficou um pouco decepcionada, porque considerava ele o seu melhor amigo, então disse não conseguir compreender porque ele nunca tinha revelado isso a ela antes, e o Kurt explicou que tinha medo de que se em algum momento eles brigassem, a garota poderia usar essa informação contra ele, então ele preferiu manter isso em segredo por toda a sua infância e também adolescência. Por fim, essa nova revelação bombástica serviu para fortalecer ainda mais a amizade entre a Anne e o Kurt, que começou a contar os detalhes sobre as suas paquerinhas na universidade. Bom, gente, o tempo foi passando e quando chegou a hora de escolher um tópico para sua tese de conclusão de curso, o Kurt quis prestar uma homenagem muito pessoal à cultura herdada dos seus pais e, paralelamente, ao seu próprio país de origem. Assim, ele começou a escrever uma tese sobre a história da comida chinesa nos Estados Unidos. O trabalho não só o tornou destaque em sua turma, mas também lhe rendeu o prestigiado prêmio acadêmico. Depois de obter o seu diploma em História da América em 2002, o Kurt decidiu explorar o mundo, que era um dos seus maiores sonhos. Sua primeira parada foi justamente na China, onde se dedicou ao ensino da língua inglesa em uma escola de idiomas. Depois disso, ele ingressou em um programa de intercâmbio cultural, e essa incrível experiência o levou à Espanha, onde ele viveu na casa de uma família anfitriã
que o recebeu com muito carinho. Foram meses formidáveis para ele, que mergulhou completamente em uma cultura e estilo de vida tão diferente do seu, que ele adorou, sabe? Esse tempo também foi útil para ele pensar o que faria da sua vida dali para frente. E foi então que ele decidiu que queria ser médico. Com isso, em 2004, o Kurt voltou aos Estados Unidos, exatamente para a mesma universidade, mas dessa vez ele entrou nas salas de aula da Faculdade de Medicina, onde mais uma vez se destacou em todas as matérias, e inclusive sua tese de conclusão de curso superou todas as expectativas mais uma vez. Ele então viajou para Hong Kong, na China, para estudar o uso e aplicação da medicina chinesa para pacientes portadores do vírus HIV. Quando foi no início de 2009, o Kurt voltou para os Estados Unidos e fixou residência em Manhattan, na cidade de Nova York, onde deu início à sua residência em medicina de emergência em 2 hospitais. E foi nesse tempo que ele ficou amigo de outro residente chamado Christian Sipaco. Os dois decidiram ser voluntários em uma organização formada por cerca de 40 profissionais médicos na cidade de Nova York, e essa organização tinha como objetivo educar a comunidade homossexual sobre os riscos associados com o uso de entorpecentes e relações íntimas desprotegidas. O Kurt estava feliz em Nova York, feliz com a sua residência, com o seu trabalho voluntário e feliz com a vida no geral. E foi então que ele conheceu um homem chamado André Damian Davids. Não há muitas informações sobre o André, mas o que se sabe é que ele nasceu em 1977. Ele era originalmente de Nova York e tinha uma irmã com quem se dava muito bem. Diferentemente do Kurt, o André era bastante introvertido, não tinha muitos amigos e adorava fumar e usar umas coisinhas diferentes. Os dois começaram a se encontrar, mas como parecia ser algo apenas como uma diversão adulta, o Kurt optou por manter o assunto privado e nem mesmo mencionou isso aos seus amigos mais próximos. Ninguém sabia que eles estavam tendo esse caso. Assim que terminou a sua residência como médico, o Kurt revelou que precisava se livrar um pouco do agito das grandes metrópoles e que estava com saudade da família, e com isso ele se mudou de volta para o estado do Arizona em 2012, onde começou a trabalhar em 2 hospitais na região metropolitana de Phoenix. Apesar da distância, seu vínculo com o André permaneceu. Todas as vezes que o rapaz viajava para Nova York para encontrar seus amigos, o André ia até lá para matar a saudade. Por fim, os dois acabaram assumindo um namoro em 2013. O André se mudou para o Arizona para ficar perto do namorado e o Kurt apresentou o André para seus amigos, mas ninguém, absolutamente ninguém, gostou dele. Ele era grosseiro e não tinha o mínimo de educação. Ele era muito mal-humorado e tinha um ciúmes incontrolável do Kurt. O Kurt defendeu o namorado, dizendo que ele mudaria em breve e que os ciúmes diminuiria, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. O André se tornou cada vez mais possessivo, até que proibiu o namorado de encontrar seus amigos. O Kurt imaginou que mudar de estado faria bem ao casal, já que o André vivia dizendo que ele era o problema, que ele estava perto da família, que ele tinha amigos e todas essas coisas. O Kurt passou mesmo a acreditar que ele era o problema e decidiu que mudar de estado para algo totalmente novo e desconhecido faria bem ao casal. Era como se os dois tivessem a oportunidade de começar do zero. E foi assim que em 2014 o casal se mudou para um apartamento na Palm Avenue, na região de Western Hollywood, que fica na Califórnia. Mas em menos de um mês na nova residência, o Kurt se deu conta de que seus esforços para buscar a harmonia foram em vão e que a tensão entre eles persistia e, na verdade, só aumentava. O Kurt notou que o André sempre reclamava de tudo, nada estava bom, ele sempre culpava o namorado por tudo, tudo era culpa do Kurt, enfim, era um caos aquele relacionamento. A verdade é que o André nunca assumia suas responsabilidades por nada, a culpa era sempre do outro. O Kurt finalmente se deu conta de que o André era uma âncora em sua vida e decidiu que precisava terminar aquele relacionamento antes que fosse afogado pela infelicidade do André.
o Kurt precisava falar porque já não aguentava mais adiar aquela conversa. Ele expressou sua insatisfação com aquele relacionamento e que também não estava feliz com a vida íntima dos dois. Disse até que toparia abrir o relacionamento para conhecer outras pessoas e meio que apimentar um pouco a relação, mas o André recusou imediatamente. O André revelou que não estava em seus planos terminar o relacionamento e que também queria um relacionamento fechado, e que era isso que ele queria, tá? E assim, né, com as expectativas totalmente desalinhadas, essa conversa rapidamente virou uma discussão. Algum tempo depois, a irmã do André recebeu uma ligação dele. Ele revelou que houve uma briga com o seu namorado e que as coisas saíram do controle. O André desligou o telefone de repente, sem dar mais detalhes. E então a mulher ficou preocupada e chamou a polícia. Os oficiais chegaram rapidamente ao local e forçaram a entrada. Assim que entraram, eles encontraram o corpo sem vida do Kurt no chão da cozinha. Era uma cena assim assustadora, para dizer o mínimo. O rapaz estava todo cortado. O André foi encontrado no banheiro segurando objetos cortantes que os oficiais rapidamente colocaram sob custódia policial. O André foi encaminhado para um hospital, já que havia ferimentos em seu pescoço e nos seus ombros. E enquanto isso, o médico legista analisava o Kurt e revelou que o homem foi atingido por mais de 40 vezes e que o agressor utilizou facas de diferentes tamanhos. Inclusive, alguns golpes foram dados quando a vítima já estava sem vida, o que deixa bastante evidente o quão enfurecido o agressor estava. O tenente John Corina, que assumiu esse caso e exigiu testes toxicológicos no André, disse que os testes retornaram positivo, não para uma substância, mas para 3 substâncias diferentes. Então ele estava assim, bem doidão, sabe? Assim que pôde falar, o André rapidamente confessou o crime, mas se disse totalmente arrependido do que tinha feito e disse que nunca quis causar nenhum mal ao seu namorado. O André Damian Davids foi preso acusado de homicídio e confinado no Centro Correcional Euro, em Los Angeles. O julgamento ocorreu em dezembro de 2015, mas o Ministério Público tinha o trabalho de mostrar que tipo de crime o réu cometeu. A lei da Califórnia estabelece diferenças claras entre homicídio em primeiro grau e homicídio culposo voluntário. Então era essencial, crucial, determinar se o André agiu com malícia expressa ou implícita, porque isso influenciaria a gravidade da acusação e as possíveis sanções. Os familiares do Kurt pediram aos promotores que o acusassem da acusação mais grave que poderia resultar em uma sentença de prisão perpétua para ele. Os advogados de defesa, por sua vez, argumentaram que as habilidades mentais do seu cliente tinham diminuído devido ao uso dos diversos entorpecentes. Eles também enfatizaram que ele havia agido sob provocação. A defesa encorajou o júri a ter empatia com um sujeito que afirmou ter se sentido traído pelo seu parceiro e considerar uma cobrança menor, já que o André estava ainda tomando medicamentos prescritos por médicos. Os defensores fizeram um ótimo trabalho porque, no final das contas, o júri considerou que os entorpecentes poderiam mesmo ter afetado a capacidade do réu de tomar decisões e também que o fato do Kurt ter tentado acabar com o relacionamento poderia ter desencadeado nele uma emoção intensa. Portanto, o júri concluiu que o André não agiu de forma premeditada, mas sim no calor do momento. No final das contas, minha gente, no dia 17 de dezembro de 2015, o André foi considerado culpado de homicídio culposo voluntário. Pouco mais de um mês depois, em 21 de janeiro de 2016, aconteceu a audiência de sentença no Tribunal Superior de Los Angeles e foi presidida pelo juiz Mark Wingham. O irmão mais velho do Kurt confrontou o André com palavras duras, incluindo o desejo de que o ato cometido contra o seu irmão o atormentasse até o fim da sua vida. O juiz Mark sentenciou o André à pena máxima permitida para aquela condenação, que foi de, pasmem, 12 anos de prisão, acrescentado a 1 ano adicional pelo uso das facas. Familiares, amigos e toda a comunidade em geral se sentiu indignada
com o que consideravam uma sentença extraordinariamente leve para um ato tão hediondo. Houve até apelos à abertura de um novo processo judicial em busca de uma punição mais severa. No entanto, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, especificamente conforme descrita pela 5ª Emenda, ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Então, por isso, um segundo julgamento não foi possível. Além disso, os advogados do André iniciaram um processo de recurso, uma vez que queriam que a pena de 12 anos fosse reduzida para apenas 6 anos. A audiência para analisar esse recurso aconteceu no dia 17 de novembro de 2016, no Tribunal de Apelações do 2º Distrito da Califórnia, e foi presidida por um painel de 3 juízes. A promotora Michelle Hannes descreveu a cena do crime como um dos mais assustadores que ela e os detetives de homicídios viram durante sua gestão. Ela destacou a violência e as graves lesões corporais causadas à vítima. E em suas alegações finais, a promotora enfatizou que considerava o homem como uma grave ameaça à sociedade. A defesa não obteve sucesso no recurso porque os 3 magistrados indicaram que, considerando a insensibilidade e a violência demonstrada pelo André ao cometer este crime tão brutal, o Tribunal de Primeira Instância agiu dentro de seu critério e manteve tanto a condenação quanto a sentença do homem. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.